Você já pensou em como câmeras fotográficas funcionam? Ou ao menos como o conceito surgiu e evoluiu? Bem, caso não, agora tenho certeza que pensou. Bom dia a todos, eu sou o David. E câmeras fotográficas sempre foram um mistério para mim, assim como fones Bluetooth, mas esse deixamos de lado um pouco. Então vem comigo que eu vou te explicar desde o começo. O conceito de uma câmera fotográfica começa na câmara escura, uma caixa de paredes opacas e um furo numa dessas paredes. Nesse furo vai passar a luz refletida por algum objeto, dessa maneira. E então bate no fundo da caixa, assim fazendo uma imagem. Invertida no caso. Hoje em dia, é possível dizer que a câmara escura é a mãe das câmeras fotográficas. Isso porque a diferença disso para isso é tão pouca que nem vale a pena citar. Então se gostou do vídeo, deixa o like. Não, brincadeira. Vamos ao primeiro relato. Mozi é o nome do filósofo chinês que descreveu isso pela primeira vez. Ele o chamou de sala trancada do tesouro. E eu apenas posso imaginar o porquê. Imagina você poder ver a imagem de uma paisagem ou mesmo de um objeto sem vê-lo de fato. Claro, considerando que ele viveu no século V a.C. Ainda assim, mesmo com o conceito chegando tão cedo nas mãos humanas, o primeiro desenho de uma câmara escura só foi surgir em 1544, feito pelo astrônomo Gemma Frisius, que construiu uma para observar o eclipse solar com segurança. Alguns anos depois, em 1550, começaram a se usar lentes biconvexas nos buracos, assim deixando a imagem mais nítida quando projetada na parede. Mais ou menos como funcionam os óculos de grau hoje em dia. Ok, temos o conceito, o desenho e uma evolução. Mas se deixarmos a luz entrar na sala, perdemos a imagem, correto? Então, como poderíamos prendê-la? Bem, essa foi uma pergunta muito feita até 1826, quando o francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu, através de um experimento, a primeira dessas imagens permanente. Ele fez isso utilizando um método que se consistia em deixar uma folha de estanho coberta de betume da Judéia de frente para uma janela por 8 horas seguidas. E então, a imagem estaria gravada na folha. E agora, rufem os tambores, pois a primeira fotografia foi... essa paisagem! Ah, vai, dá um desconto. É a primeira, é pra ser histórica e não bonita. Tá aqui uma reconstrução pra você de como seria. E ainda assim, muitos dizem que Joseph fez isso na mais pura sorte, pois apenas 8 meses depois da primeira foto é que começaram a ser produzidas imagens com mais nitidez. Após isso, você já deve imaginar o resto, correto? Câmara escura com lente biconvexa, mais material fotossensível no fundo contrário ao buraco e tadã! O francês Louis-Jacques Mandet Daguerre havia criado em 1837 a primeira câmera fotográfica. Com o tempo, essas câmeras começaram a ser aprimoradas. Melhores materiais, mais tecnologia e fabricação comercial estão nesse meio de aprimoramentos. Mas concordemos, a história não acaba na criação da primeira câmera. Na verdade, é o começo de um objeto que futuramente seria capaz de guardar momentos pela eternidade. Mas vamos com calma. Começando pelo daguerreótipo, em 1839. Essa é a câmera criada por Daguerre, que eu citei agora há pouco. Esse foi o primeiro desses equipamentos fabricado e lançado em escala comercial, por Alphonse Giroux, ou Giroux. No mesmo ano de seu lançamento, o invento foi declarado como domínio público pelo governo do país. Já em 1860, tivemos a primeira câmera que podia tirar fotos panorâmicas, a Sutton Panoramic, desenvolvida por Thomas Sutton. Ela funcionava a partir de uma bola de vidro cheia d'água, de frente para uma placa de vidro curva. Por conta disso, a câmera era capaz de capturar em até 120 graus. E somente depois de tudo isso, surgiu o primeiro desses equipamentos destinado ao público amador. Aqueles que queriam tirar fotos só por diversão mesmo. E em 1888 surge a lendária Kodak número 1. Foi ela quem popularizou esse hobby / profissão pelo mundo.
também sendo a primeira a utilizar o filme de rolo, coisa que vai estar muito presente nas câmeras daqui pra frente. Agora, pulando para 1910, surge uma das câmeras mais versáteis dessa lista, a Debris Sept. Esse foi um equipamento capaz de tanto tirar fotos fixas quanto gravar, e apenas com o uso de uma lâmpada caseira era possível transformá-la também num projetor ou ampliador. Agora, em 1948, surge no mercado uma das mais lembradas, e a que mais fez sucesso na época, a Polaroid Model 95, que introduziu o filme instantâneo. Você poderia tirar uma foto e vê-la na mesma hora, não é incrível? Bem, para a época foi uma inovação no mercado. Esse aparelho vendeu tão bem que o primeiro lote de 57 unidades se esgotou no primeiro dia, e ela ficou nas prateleiras até o ano de 1961, sem sofrer muitas alterações em seu design ou funcionamento. Agora, em 1958, nos encontramos com a nossa amiga mais próxima, a eletricidade. Nesse ano, a Leica MP2 chegou às lojas, que além de coisas normais de uma câmera na época, vinha com um motor elétrico acoplado. Essa foi uma daquelas que as pessoas mais carentes não podiam nem sonhar em ter, principalmente pelo fato de só terem 21 no mundo e pelo preço ser incrivelmente salgado. Então, se já falamos de eletricidade, por que não entrar na era digital? Em 1991, chegamos finalmente na primeira câmera digital de uma lente, voltando assim uma velha conhecida, Kodak DCS-100. Nela, você tinha a possibilidade de ver as fotos assim que as tirasse, assim como em câmeras atuais, e armazenar até 156 imagens sem a necessidade de compressão. Com uma placa de compressão, esse número quase quadriplica, podendo caber até 600 imagens. Após essa longa caminhada, acho que deu para dar uma revisada no assunto, né? Bem, o vídeo acaba por aqui. Na descrição vai ter a lista completa de todas as câmeras que mudaram a história. Foi também da onde eu tirei boa parte das informações que eu coloquei aqui. E bem, se você me acompanhou até agora, por favor, deixe um like e um comentário dizendo o que achou. Apesar de tudo, espero que tenha curtido. Eu sou o David e até a próxima.